Esta era uma espada negra, enferrujada, esquecida num canto do armazém, acumulando poeira, como se esse fosse seu destino. Até que foi descoberta por um discípulo comum, sem talento espiritual, incapaz de cultivar energia. E então, o destino de ambos virou completamente. O jovem percebeu que toda vez que usava a espada para cortar algo, uma misteriosa energia era absorvida por seu corpo. A partir daquele momento, ele passou a treinar enquanto lutava, aumentando seu nível de cultivo e trilhando um caminho diferente de todos os outros. Na seita da espada celestial, no Monte dos 10.000 Bambus, um homem gritava para um grupo de serventes: "Andem logo! Estamos precisando de gente! Cada bambu espiritual cortado vale uma moeda de prata." A voz vinha de Zhao Li, o administrador dos serventes. Um sujeito de aparência rude, sempre mastigando grãos torrados enquanto apressava o grupo como se conduzisse animais. Você, com o corpo franzino, caminhava no fim da fila, observando os mais fortes à frente com um olhar silencioso. Uma moeda de prata, uma quantia que você talvez nunca tivesse visto na vida. Precisava ganhar aquele dinheiro. Meia hora depois, aos pés do bosque, Zhao Li empurrou a porta da cabana. "Entrem e escolham suas ferramentas. Depois subam a montanha e trabalhem." Os serventes entraram rapidamente. Você, consciente de sua posição, ficou do lado de fora esperando que todos terminassem. Só então entrou calmamente. O interior estava uma bagunça. Não restava sequer uma boa lâmina, nem um pedaço de ferro decente. Aqueles veteranos tinham pegado várias ferramentas cada um, só para evitar trabalho depois. Que gente sem consideração, você pensou. Remexendo entre sucata, encontrou uma espada negra quase totalmente coberta de ferrugem. Tinha quase 1,20 m de comprimento, 4 dedos de largura e era extremamente pesada. Você franziu a testa. Com esse peso, mal conseguiria balançá-la 2 vezes antes de ficar exausto. Quando estava prestes a deixá-la de lado, o cabo vibrou levemente em sua mão. Você achou que fosse impressão sua, mas no instante seguinte, um fio de energia fria percorreu o cabo e entrou na sua palma, espalhando-se pelo corpo inteiro. Sua mente, antes turva, clareou imediatamente. "O que está esperando? Vá trabalhar!" gritou Zhao Li da porta. Seus olhos brilharam. Essa espada tinha algo especial. Para não chamar atenção, você pegou mais 2 ferramentas antigas e as amarrou juntas, colocando-as no ombro antes de sair. "Supervisor Zhao, estou pronto." Ele lançou um olhar impaciente. "Então vá." Você evitou a multidão e seguiu por um caminho mais isolado. Seu objetivo não era cortar bambus, era descobrir o segredo daquela espada. Meia hora depois, entrou numa pequena ravina deserta. Certificando-se de que estava sozinho, largou as ferramentas e segurou a espada negra com as 2 mãos. Zumbido. A lâmina vibrou novamente. A energia fria fluiu para dentro de você, e o cansaço nos ombros desapareceu rapidamente. Um tesouro. Sem dúvida, um tesouro. Seu coração acelerou. As histórias antigas vieram à mente. Reconhecer o mestre por meio de um vínculo especial. Sem hesitar, você fez um pequeno corte no dedo. Algumas gotas caíram, e foram imediatamente absorvidas pela espada. Ela realmente podia absorver energia vital. Seus olhos se arregalaram. A respiração ficou acelerada. Momentos depois, a espada tremeu intensamente. A ferrugem se soltou, revelando uma lâmina coberta por veios vermelho escuros. 2 caracteres antigos estavam gravados nela. Fuxian. De repente, o cabo esquentou drasticamente como se estivesse aquecido ao extremo. Quente demais! O desconforto era intenso, mas você suportou em silêncio para não atrair atenção. Então, diante de seus olhos, a espada começou a se transformar em sua mão, virando uma substância luminosa que penetrou diretamente em sua palma. A sensação cessou. Você abriu a mão. Na palma havia agora a marca de uma pequena espada negra. Seu coração batia forte. No fundo você sabia. Sua jornada estava apenas começando. Antigamente, você certamente teria sido lançado longe com um chute, mas agora, com um leve movimento do corpo, desviou facilmente do golpe de Wang Mang. Ele errou o chute, cambaleou por um instante, o rosto cheio de incredulidade. Tomado pela raiva, puxou um facão, seus músculos incharam. Era alguma técnica secreta. Avançou novamente, desferindo um golpe feroz. A lâmina passou raspando pelo seu pescoço, deixando uma marca dourada. Você tocou e sentiu um líquido dourado na mão. Seus olhos ficaram afiados num instante. Já que quer acabar comigo, não me culpe por não pegar leve. Você parou de recuar, ergueu a espada imortal e avançou. Faíscas voaram a cada choque. Wang Mang foi forçado a recuar 4 passos seguidos. O facão em sua mão abriu uma grande lasca, enquanto sua espada permaneceu intacta. Uma corrente de calor percorreu o cabo e entrou em seu corpo. Você tremeu, tomado por uma estranha sensação de vigor. Liu Tieju, vendo aquilo, deixou a ganância transparecer ainda mais nos olhos. Transformou-se em um borrão e avançou numa velocidade impressionante. Com um forte impacto no seu peito, você foi lançado para trás, colidindo contra os bambus. Um fio dourado escorreu do canto da sua boca. Ele era realmente forte, digno de alguém com 3 atributos espirituais mistos. Liu Tieju não lhe deu trégua. Seus ataques vinham como uma tempestade. Você mal conseguia defender-se com a espada. A cada impacto, suas mãos ficavam dormentes. Ao mesmo tempo, o calor que fluía para dentro do seu corpo se tornava cada vez mais intenso. Quanto mais lutava, mais energia sentia. Já Liu Tieju começava a se inquietar. Wang Mang Jontos. Wang Mang, mesmo com a lâmina danificada, voltou à luta. Os 2 atacaram pelos lados. Um golpe veio em direção ao seu braço direito. Uma linha de luz dourada riscou o ar e abriu um corte superficial. A dor fez seus movimentos vacilarem. Aproveitando a brecha, Liu Tieju o atingiu com outro impacto, lançando-o contra uma enorme rocha. Outro filete dourado caiu sobre a espada imortal. De repente, a espada começou a vibrar intensamente. Uma energia imensa e sem precedentes invadiu seu corpo. Você sentiu como se fosse explodir. Seus olhos ficaram vermelhos. Chega! Com um grito feroz, avançou como um furacão. A espada cortou o ar, faíscas explodiram. As armas dele se partiram instantaneamente. Antes que Wang Mang pudesse reagir, você já estava diante dele. Um movimento rápido. Ele caiu gritando, o pulso gravemente ferido, a arma quebrada no chão. Sem parar, você fez outro movimento decisivo. Wang Mang caiu, sem forças. Liu Tiju empalideceu e tentou fugir. Quer correr? Você disparou como um projétil, levantando uma rajada de vento, e o alcançou em um instante. Um golpe nas costas o derrubou. Gravemente ferido, ele implorou: "Não me toque. Meu irmão é discípulo externo. Se fizer algo comigo, ele não vai deixar barato." Você respondeu friamente:
Exatamente. De qualquer forma, tanto faz. A espada traçou uma linha dourada no ar. Liu Tieju caiu e não se moveu mais. Nesse momento, a espada vibrou outra vez. Uma energia dominadora entrou em seu corpo. Algo dentro de você pareceu se romper. A energia espiritual ao redor começou a convergir freneticamente, penetrando pelos seus poros. A sensação era como milhares de agulhas perfurando sua pele. Você caiu no chão, gritando de dor. A comoção atraiu os outros rapidamente. Zhao Li chegou logo depois. Ao ver os dois caídos no chão e você rolando em agonia, todos ficaram atônitos. Quem fez isso? Shaori gritou. Aqueles dois eram seus homens de confiança. De repente, uma aura poderosa explodiu ao seu redor. Uma tênue luz branca surgiu envolvendo seu corpo. Isso é, luz protetora espiritual. A multidão entrou em alvoroço. Ele avançou. Chegou ao nível de Ki. Os discípulos ficaram em choque. As pessoas da Montanha Rocha Negra arregalaram os olhos, incrédulas. Impossível. Ele não tinha raiz espiritual. Como pode ter avançado? Um dos anciãos foi o primeiro a reagir. Han Fan! Conduza a energia espiritual. Você ouviu o chamado, suportou a dor e sentou-se de pernas cruzadas. Começou a circular a técnica básica de cultivo. A energia espiritual fluía intensamente, reunindo-se no seu centro interno. No instante seguinte, sua consciência foi puxada para um espaço cinzento e misterioso. Quando abriu os olhos novamente, o vórtice branco em seu interior estava formado. Você havia alcançado o nível de Ki. Quem disse que alguém sem raiz espiritual não pode cultivar? Eu, Han Feng, vou provar o contrário! Os aplausos ecoaram entre os discípulos. O ancião sorria amplamente. Afinal, agora você se tornara valioso, mas havia quem não aceitasse. Han Feng! Explique o que aconteceu com Liu Tieju e Wang Meng. Zhao Li, com os olhos vermelhos de raiva, avançou até você. Ele não aceitava a perda de dois subordinados. O silêncio tomou conta do lugar. Todos os olhares se fixaram em você. Você encarou o rosto distorcido de Zhao Li e respondeu, com voz fria como gelo. Eu resolvi. A admissão foi tão direta que todos ficaram atônitos. Esse ainda era o mesmo Han Feng que antes era humilhado por todos? Os aplausos dos discípulos ao redor já ecoavam por toda parte. O ancião sorria como uma flor desabrochando. Afinal, agora você era a nova fonte de prestígio dele. Mas havia quem não quisesse ver você bem. Han Feng, seu imprestável. Explique direito o que aconteceu com Liu Tieju e Wang Mang. Zhao Li, com os olhos vermelhos, avançou até você, como se quisesse engolir você vivo. Ele tinha acabado de transferir os dois. E você logo em seguida fez um avanço de nível, ainda por cima envolvendo a queda de dois subordinados. Ele não conseguia aceitar isso. O pátio inteiro ficou em silêncio. Todos os olhares se fixaram em você. Você encarou o rosto distorcido de Zhao Li e respondeu friamente. Fui eu. A resposta direta deixou todos atônitos. Ainda era aquele Han Feng que sempre sofria calado? Zhao Li tremia de raiva, apontando para o seu rosto enquanto gritava, espalhando palavras furiosas. Se olhar pudesse derrubar alguém, você já teria caído centenas de vezes. Você recuou um passo, manteve os olhos fixos nos dele e atirou a flor contra o peito dele. Eles pegaram meu bambu e ainda queriam tomar minha lâmina. Como não conseguiam, partiram para cima de mim querendo me prejudicar seriamente. Eu só reagi para me proteger. Qual o problema? Reagir? Cada movimento seu era pesado e você ainda chama isso de acidente? Zhao Li não queria ouvir explicações. Os seguidores da Montanha Rocha Negra começaram a gritar em coro, criando um tumulto ensurdecedor. Zhen Min tentou intervir como responsável pelo local, mas Zhao Li o interrompeu. A tensão quase virou confronto. Silêncio! Você liberou totalmente a energia do nível de treinamento de Ki. A pressão invisível se espalhou. Os que gritavam ficaram pálidos na mesma hora, como se algo tivesse apertado suas gargantas. Você deu um passo à frente, o olhar afiado como lâminas. Quem não tem medo pode vir testar. A firmeza nas suas palavras congelou o ambiente. Aqueles que antes zombavam agora recuavam, finalmente sentindo receio. O antigo inútil, agora, era alguém capaz de derrotá-los a qualquer momento. Sem dar mais atenção, você se virou para Zhang Ming. Vamos! E saiu em direção à montanha. Zhao Li estava furioso, mas só pôde observar enquanto levavam os dois embora. Algum tempo depois, um feixe de luz vermelha pousou na floresta dos 10.000 bambus. O discípulo externo Zhou Yuan veio recebê-lo. Seu comportamento mudou completamente. O antigo ar arrogante virou cordialidade. No mundo do cultivo, força é reputação. Você subiu na espada voadora e avançou pelos céus. Nuvens se espalhavam sob seus pés. Zhou Yuan explicava as regras entre discípulos internos e externos, ora exibindo, ora alertando. Você ouvia distraidamente, pensando no seu próximo passo. Atravessando as nuvens, vocês pousaram diante de um antigo pavilhão. O pavilhão de avaliação espiritual. Entre e teste seu nível e pegue sua identificação. Assim você se torna oficialmente discípulo externo. Havia fila. Quando chegou sua vez, você colocou a mão sobre o disco de cristal e conduziu sua energia. O círculo brilhou. Treinamento de Ki. Primeiro nível. Aprovado. Mas o centro estava vazio. O discípulo responsável franziu a testa. E a raiz espiritual? O disco está com defeito? Você respondeu calmamente. Eu não tenho raiz espiritual. A frase mal terminou, e dois discípulos atrás de você começaram a rir. Tem raiz espiritual e ainda cultivando até o primeiro nível? Está brincando? Outros se aproximaram, encarando como se você fosse uma piada. Zhou Guen examinou sua antiga placa de identificação. Lá estava escrito claramente, sem raiz espiritual. Nesse momento, uma voz idosa e firme ecoou na entrada. Qual é a confusão? Era o ancião Yan Cheng. Após ouvir o relato, ele colocou a mão sobre sua cabeça. Uma corrente quente percorreu seu corpo. Instantes depois, ele retirou a mão e declarou, de fato não há raiz espiritual. O local entrou em alvoroço. Sem raiz espiritual. E ainda assim cultivando? Qin Shen ergueu a mão para silenciar todos. O mundo é vasto. Há casos especiais. A regra da seita é clara. Quem alcança o primeiro nível de treinamento de Ki pode entrar no setor externo. Registrem-no. Você recebeu o novo manto cinza de discípulo externo, com o símbolo da espada do vento claro bordado no peito, além de uma nova placa preta de identificação. A partir daquele momento, você não era mais o servo Han Feng. Era Han Feng, discípulo externo da seita da espada do céu
céu profundo. Mas a história não terminou aí. Zhou Yan ficou sério. Vamos para o salão de disciplina. Seu caso ainda não acabou. O ambiente era pesado. Um oficial corpulento presidia a sessão. O processo foi rápido, sem espaço para defesa. A decisão foi lançada diante de você. Han Feng, por conflito com 2 discípulos servos, a punição maior está suspensa, mas deverá pagar multa de 1.010 peças. Caso não pague, perderá seu cultivo e será expulso da seita. Você arregalou os olhos. 1.010 peças? Isso era praticamente um absurdo. Mesmo vendendo tudo o que tinha, não chegaria nem perto desse valor. O ancião gordo parecia já esperar sua reação. Calmamente ainda completou. Sem dinheiro, pode ficar devendo. A seita é benevolente. Cobramos só um pequeno juro. 2% ao mês. 2% ao mês! Aquilo era um empréstimo extremamente pesado. Cerrando os dentes, você assinou aquela nota de dívida que mais parecia um contrato, prendendo sua própria liberdade. Saiu do salão de logística carregando uma dívida colossal nas costas. A alegria de ter sido promovido a discípulo externo foi completamente apagada por aquele número astronômico. Ao lado, Zhou Yuan ainda tentou consolar. Já chega, para de fazer essa cara. Você até que teve sorte. Aquele Liu Tieju é um talento raro de 3 raízes espirituais. Se não fosse recém-chegado e ainda um discípulo de nível baixo, você teria que pagar uma compensação enorme por vencê-lo. Do jeito que calcularam por pessoa, você até saiu no lucro. Você revirou os olhos. Que tipo de lucro era esse? O resto do processo foi uma correria. Primeiro foram ao pavilhão do tesouro para receber o manual completo da técnica de refinamento de Qi em vidro esmaltado. Embora todos achassem que, sem raiz espiritual, você treinasse em vão. Depois, foram à torre dos 10.000 tesouros para escolher um artefato espiritual inicial. Mas ao entrar, um cheiro de mofo invadiu suas narinas. Aquilo não parecia uma torre de tesouros. Parecia um depósito abandonado. O chão estava cheio de armas danificadas, com lâminas lascadas e cabos partidos. Você revirou aquele monte de sucata por meia hora. Por fim, tapando o nariz, escolheu uma espada pesada de ferro negro que parecia ao menos inteira. A lâmina estava cheia de falhas, as inscrições quase todas apagadas. Vai essa mesmo. Ao sair com a espada, Zhou Yuan pediu que você fizesse o teste ali mesmo. Pingar sangue para reconhecer o dono. Você cortou o dedo. O sangue dourado escorreu. Um zumbido ecoou. A espada pesada tremeu intensamente. Um brilho vermelho cintilou e no instante seguinte, transformou-se em um feixe de luz que disparou direto para o seu Dantian. Refinamento instantâneo. Concluído em segundos. Os olhos de Zhou Yuan quase saltaram do rosto. Nem mesmo um gênio consegue harmonizar um artefato espiritual tão rápido na primeira vez. O que você tem de diferente? Você ignorou o espanto dele. Sentindo a espada flutuar silenciosamente dentro do seu Dantian, um sorriso confiante finalmente surgiu em seus lábios. Dívida, e daí? Sem raiz espiritual, e daí? Com a espada na mão, o caminho está sob seus pés. Quem ousar bloquear sua jornada, será superado. Zhou Yuan então o levou até uma colina baixa, apontando para um conjunto de pátios na encosta. Aquilo é o Monte Fonte de Jade. Pode ser sua futura moradia. Suba sozinho. Você assentiu. Carregando a dívida gigantesca nas costas e a lâmina junto ao corpo, iniciou essa trilha de cultivo repleta de desafios e oportunidades. Uma rocha enorme bloqueava o caminho. Zhou Yuan explicou. É a pedra guardiã da montanha. Coloque sua placa de identificação. Quem estiver lá dentro saberá. O Monte Fonte de Jade tem energia espiritual abundante. Talvez ainda haja vagas. Vamos ver sua sorte. Ele sabia que as chances eram mínimas, mas mesmo assim o trouxe. Ao colocar sua própria placa, runas azuladas se acenderam na pedra. Ela se abriu com um estrondo. Da névoa surgiu um jovem de rosto pálido, postura elegante e fria como o vento. Zhou Yuan saudou respeitosamente e explicou a situação. O jovem, chamado Lang Feng, lançou um olhar indiferente para você. Placa, você entregou. Ele examinou rapidamente. As sobrancelhas se franziram. Sem raiz espiritual? Zhou Yuan confirmou com um aceno. A placa foi jogada de volta contra seu peito. Monte Fonte de Jade não tem vagas. Pode ir. Lang Feng virou-se e desapareceu na névoa. Com um estrondo, a pedra guardiã se fechou sem piedade. Você franziu a testa. Irmão sênior, você não disse que havia vagas? Shurgen suspirou. Essa é a realidade da seita. Sem raiz espiritual, você é visto como alguém sem potencial, sem valor aos olhos deles. Eles recebem gênios, rejeitam alguém como você. Mesmo que entrasse, enfrentaria dificuldades constantes. Então ninguém vai me aceitar? Sempre haverá algum lugar. Zhou Yuan continuou levando você de um ponto a outro. Uma hora depois, aos pés do Monte Jinlu, após examinarem suas informações, um discípulo atirou sua placa no chão com desprezo. Alguém sem raiz espiritual quer entrar no Monte Jinlu? Antes de sonhar, pense melhor. Ele saiu resmungando. Você cerrava os dentes, os punhos fechados de frustração. Esse grupo que julga os outros pela aparência, Zhou Yuan se abaixou, pegou sua placa, limpou a poeira e devolveu. Só quem demonstra valor é respeitado. Essa é a realidade. Obrigado, irmão sênior. Você recebeu a placa com sentimentos confusos. Durante 3 horas visitaram dezenas de montanhas. O resultado era sempre o mesmo. Ao saberem que você não tinha raiz espiritual, olhares de desprezo e indiferença vinham como lâminas invisíveis, atingindo sua dignidade. Você estava exausto, entorpecido. Finalmente chegaram diante de uma colina baixa e decadente. Não havia pedra guardiã visível. Apenas um caminho de pedras quebradas serpenteando montanha acima. Aqui não tem pedra guardiã? Você perguntou. Tem. Zhou Yuan remexeu o mato e puxou uma pedra preta do tamanho de uma bacia. Nela estavam gravados de forma torta e mal feita 3 caracteres. Cordilheira Langia. Parecia que tinham sido esculpidos de maneira descuidada. Zhou Yuan colocou a placa de identificação sobre a pedra.